Boa tarde, tudo bem com você? Bom, hoje a Pro veio aqui explicar a atividade de português e matemática. Hoje é quarta-feira, dia 11/8/2021. Então, eu vou começar pela atividade de português, que fala assim: leia o trava-língua, aranha na jarra. Observe o som do R e do RR. Então, nós temos ali a imagem de uma aranha na jarra, né? Vamos fazer a leitura, então, do trava-língua? Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Então, debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Então, você percebeu o som, a diferença do som nas palavras que tem o R e nas palavras que tem o RR? Então, quando a gente fala assim, a aranha, só tem um R. Quando a gente fala arranha, tem dois R's na palavra. Quando a gente fala jarra, também tem dois R's. Então, você percebe a diferença do som? Jarra, arranha, aranha. Olha como que fica diferente quando o R está entre as vogais no meio da palavra. Fica aranha. Agora, quando é RR entre as vogais, fica arranha. Percebeu a diferença? Bom, então eu quero que agora você faça a leitura do trava-línguas aí na sua casa em voz alta. E quando você for falar essas palavras, preste bem atenção no som, tá bom? No som da letra R e do RR, ok? Depois disso, você vai fazer a atividade que está logo abaixo, essa daqui do quadro. Fala assim: leia as palavras e separe de acordo com as colunas. Então, nós temos aqui, ó, uma coluna que está escrito R no começo. A coluna do meio fala assim, R no meio. E essa coluna do cantinho fala RR. Então, você vai fazer a leitura de todas as palavras que estão aqui no quadro. Aí, você vai identificar em que coluna que ela deveria estar e vai escrevê-la. Então, por exemplo, a primeira palavra aqui, ó, é a palavra roda. A palavra roda, ela tem o R no começo, tem o R no meio, ou ela tem dois R's? Tem o RR. Tem o R no começo, né? Aqui, ó, letra R na palavra roda. Está no começo da palavra. Então, o que que você vai fazer? Escrever a palavra roda aqui na linha, ó, da coluna R no começo. Depois, nós temos outra palavra aqui do lado, ó. A palavra marreco. Marreco. Essa palavra tem o R no começo, tem o R no meio, ou ela tem RR. RR, né, ó. Marreco. Aí tem dois R's aqui. Então, você vai escrevê-la na coluna do RR. E depois, nós temos aqui outra palavra, ó. Careta. Careta. Tem o R no começo, tem o R no meio ou RR. Tem o R no meio, né? Então, você vai escrever aqui na coluna do R no meio. Isso você vai fazer com todas as palavras do quadro. Você vai ler cada uma delas e vai identificar em qual coluna ela precisa estar e vai escrever depois, ok? Agora, nós teremos uma atividade de separar as sílabas. Então, vamos separar as sílabas de todas as palavras que estão aqui, ó. De um lado, nós temos as palavras e do outro lado, nós temos os quadrinhos, para você colocar as sílabas dentro dos quadrinhos. Se você for copiar a atividade, não precisa fazer os quadrinhos. É só fazer um tracinho entre as sílabas, tá bom? Quando for separar. Então, vamos lá.
Aqui tem uma dica, ó, no quadro aqui tem uma dica que fala assim: na separação de sílabas, os RR ficam separados. Então, aqui tem, por exemplo, a palavra barriga. Barriga. Só que o R, a gente separa, ó. Ficou um R de um lado, com a sílaba bar, e do outro lado ficou outro R. Entendeu? Então, você vai separar as palavras, mas o RR tem que ficar separado. Todas essas palavras aqui têm RR. Então, ó, a primeira palavra aqui, ó, é carro, certo? Então, você vai colocar aqui a sílaba K. Vou tentar escrever aqui, porque é difícil para eu escrever no computador. E aí, você vai colocar um R aqui, ó, porque você vai ter que separar. Aí vai ficar car. No outro quadradinho, você vai continuar a palavra, certo? Porque tem que ficar separado. O RR não pode ficar junto quando a gente for separar as palavras, ok? Então, separe aí as sílabas de todas as palavras. Você tem que falar cada palavra para você ouvir os sons, quantos sons você faz. Então, ó, carro. Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra carro? Carro. Duas, né? Então, tem duas sílabas, só que o RR tem que ficar separado. Macarrão. Três sílabas, mas tem que separar o RR, tá? Então, assim por diante. Leia as palavras, fale em voz alta, escute o som e aí depois você vai escrever, ok? Bom, agora nós temos atividade de matemática que fala assim: foi realizada uma pesquisa com o rato Romeu. Ele adora colecionar coisas. Observe suas coleções, conte e anote sua quantidade em cada quadradinho. Então, nessa atividade, você vai observar as quantidades e vai registrar o número. Por exemplo, vamos contar aqui os queijos. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 queijos. Então, você vai colocar aqui dentro o número 8, certo? Depois você vai contar as latinhas, os carrinhos e as tampinhas. Se você não imprimir a atividade, você vai olhar no celular, contar pelo celular e vai registrar no caderno apenas o número, tá bom? Não precisa desenhar. Aí lá embaixo fala assim: agora ajude Romeu a construir um gráfico com as quantidades das suas coleções. Não se esqueça de nomear cada coluna do gráfico com o objeto da coleção de Romeu. Lembre-se, pinte uma barrinha para cada item. Exemplo: na coluna do queijo, Romeu coleciona 8 queijos, então você deve pintar 8 barrinhas. Então, aqui embaixo nós temos um gráfico, olha aqui, ó. Só que ele ainda está incompleto, então você vai completar. Você pode pedir ajuda de um familiar para desenhar para você um gráfico e aí você só pinta, tá bom? Aqui embaixo, ó, nós temos as linhas, tá vendo a linha? Que a gente vai colocar o nome daquilo que a gente vai registrar no gráfico, dos objetos da coleção do Romeu. Então, primeiro, vamos começar pelo queijo. Então, aqui nessa linha, você vai escrever queijo. Na outra linha, você vai escrever latinhas, carrinhos e tampinhas, certo? Então, a primeira vai ser a coluna do queijo. Então, é essa daqui, ó. Vai passar a canetinha. Opa! Essa coluna vai ser a coluna do queijo. Quantos queijos nós contamos lá em cima? 8, né? O rato Romeu tem 8 queijos, então você vai vir aqui e vai pintar 8 barrinhas, ó. Uma. Aí eu vou pegar outra cor aqui para pintar. 2. 3. Pinta bem bonitinho aí na sua atividade, tá? 4.
5, 6, 7, 8, certo? Então, ele tem 8 queijos, eu pintei 8 barrinhas. E aqui você tem que colocar o nome, tem que colocar queijo. Na próxima, você vai fazer da latinha. Então, você vai pintar a quantidade de barrinhas de acordo com o que você registrou lá no quadro das latinhas. E vai escrever aqui a palavra também. E assim por diante. Então, assim você vai montar um gráfico que represente a quantidade da coleção do Rato Romeu, ok? Bom, por hoje é só, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida pode chamar a Pro e até a próxima atividade. Um beijo e tchau, tchau!